Salve, salve galera do curso Alternativa A, aqui quem fala é o professor Giba de Biologia e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de citologia. E o que eu trago para vocês hoje? Núcleo celular, estrutura e composição. Porém, antes da gente dar continuidade à nossa aula, não esquece de deixar aquele teu like aqui na aula do SOR, te inscreve aqui no canal do curso Alternativa A e não esquece de ligar o sininho, que é extremamente importante para você ser notificado quando a gente colocar novas aulas aí quentinhas aí para vocês, novidades para vocês, beleza? Então bora para nossa aula Núcleo Celular e Estrutura em Composição. A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês do núcleo celular é que ele vai estar presente somente nas células eucarióticas. E o núcleo celular ele é envolvido por um sistema de membranas. Esse sistema de membrana é um sistema de membrana duplo que a gente vai chamar de carioteca ou envelope nuclear. E justamente por ser um sistema duplo, ele vai ter um espaço entre essas duas membranas que a gente vai chamar de espaço perinuclear. A parte externa da carioteca, ela vai fazer continuidade com o retículo endoplasmático rugoso, que a gente viu na aula passada, responsável pelo processo de síntese de proteínas. A face interna, então, fica voltada justamente para o nucleoplasma. O que é o nucleoplasma? É o conteúdo que está ali dentro do núcleo celular. E esse conteúdo ele é composto justamente por moléculas de ATP, nós vamos encontrar ali nucleotídeos, nós vamos encontrar diversas enzimas, íons importantes para o funcionamento dessas enzimas e também o DNA. Só que esse DNA ele não está sozinho. O DNA ele vai estar associado a proteínas de empacotamento, que vão ser as histonas. Então, essas proteínas de empacotamento elas são muito importantes, por quê? Para a gente ter uma ideia, tá? Uma célula humana, uma única célula humana, lá em seu núcleo celular, se a gente pegar todos os cromossomos que constituem o genoma humano e alinhar eles, de ponta a ponta, a gente vai ter em uma única célula nossa em torno aí de 2 metros de fita de DNA. Consegue conceber isso dentro de cada uma das tuas células? 2 metros de um cordão de DNA? Difícil, né? Para conseguir encaixar tudo isso no núcleo de uma única célula, precisa empacotar. E essas histonas justamente são proteínas que garantem esse empacotamento de maneira organizada dentro do núcleo celular. A cromatina, é o que a gente vai denominar, é essa associação de DNA junto com a histona. E a cromatina ela pode se encontrar em 2 estados. Um é a eucromatina. O segundo estado é a heterocromatina. Vejam que nessa representação a eucromatina é uma região mais clara, enquanto que a heterocromatina é essa região mais escura. Por quê? Porque na eucromatina não tem tanta histona, o DNA não está tão empacotado, tá? Não está muito condensado, ele está mais soltinho. Já na heterocromatina o DNA está bem empacotado, está bem condensado, certo? Outra estrutura que a gente vai encontrar no núcleo, que é bem importante, é o nucleolo. E o nucleolo é justamente o local de síntese de ribossomos. Então, é no nucleolo, nas células eucarióticas, que serão produzidos os ribossomos. E uma última característica importante aqui do núcleo celular, da carioteca, é que ela é cheia de poros. Nós vamos ter vários poros nucleares. Esses poros são complexos de proteínas da membrana, da carioteca, que fazem justamente o controle, a checagem de tudo que sai e de tudo que entra no núcleo celular. O núcleo celular é o local onde tem o DNA, o principal material ali da célula, que tem todas as informações de como construir uma célula e como ela deve funcionar. Então não deve ser qualquer coisa que possa acessar o núcleo, que possa entrar ou até mesmo sair do núcleo. Então tem esses poros com proteínas que justamente fazem a checagem, o cara crachá de quem pode e de quem não pode acessar o núcleo celular. Bom, continuando aqui, eu tinha comentado sobre a cromatina. Então, a cromatina é a associação justamente de DNA mais histonas, que são proteínas de empacotamento, conforme eu comentei com vocês.
E vejam aqui nessa representação que quando a gente tem grandes quantidades de histonas, que são essas bolas em azul aqui, tá? As histonas, a gente vai encontrar ali 4 tipos de histonas que vão empacotar o DNA. Na verdade, tem um quinto tipo de histona que serve para grampear todas elas juntas, formando uma estrutura chamada de nucleossomo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que tem uma região onde tem muita histona, então está bem empacotado a fita de DNA, que é essa fita rosinha aqui, tá? Então essa região a gente chama de heterocromatina. Na heterocromatina, os genes que estão nessa região, eles não vão poder ser acessados, as informações genéticas não conseguem ser acessadas. Então a gente diz que na heterocromatina os genes estão inativados. Já na eucromatina, vejo que o DNA fica mais soltinho, ó. Tem regiões livres de histonas do DNA. Então na eucromatina a gente encontra os genes ativados nessa região. Então veja que interessante isso aqui. Numa célula humana, não são todos os genes que estão sendo transcritos e traduzidos em proteínas ou enzimas. Existe um grupo de genes que vão ser ativos, outro grupo de genes que estarão inativos. E é justamente essa diferenciação entre genes ativos e inativos que confere a identidade celular, a função que essa célula exerce e a forma dela. Então, tudo isso está associado a que tipos de genes estão ligados naquele momento ou que estão desligados. Por exemplo, se eu pegar um neurônio meu, um único neurônio, e pegar uma célula lá do meu intestino, um enterócito, e sequenciar o DNA contido em cada uma dessas duas células, eu vou verificar que a sequência de DNA é a mesma entre as células do neurônio e entre as células do intestino. Mas por que uma é célula do neurônio e a outra é célula do intestino? Justamente porque nas células do neurônio a gente tem determinados genes ativos e outros inativos que conferem essa identidade de ser neurônio. Enquanto que nas células do intestino existe um grupo de genes ativos, outro grupo de genes inativos que confere a identidade dessa célula para ser uma célula de intestino. Então essa diferenciação se dá através do empacotamento do DNA ou desempacotamento dele, para justamente acessar aquelas informações genéticas. É a fase então de heterocromatina e de eucromatina. Beleza, pessoal? Muito bem, vamos falar um pouquinho da intérfase então. A intérfase é um estágio de preparação para a divisão celular. Mas antes de falar da intérfase propriamente dito, é interessante a gente trabalhar alguns conceitos. Esses conceitos são o conceito de cromatina, cromossomo e cromátide. Geralmente tem uma confusão, o pessoal fica meio confuso com essas terminologias. A cromatina, a gente acabou de ver, nada mais é do que o conjunto de DNA mais histonas. E ela pode assumir duas conformações, dependendo da quantidade de histonas que estão presentes, né, associadas a esse DNA. A gente vai ter a heterocromatina e a eucromatina. Ok. E o que é o cromossomo? O cromossomo nada mais é do que uma cromatina, tá? Só que é a cromatina sendo preparada para o estágio de divisão celular. Então, é tudo, na verdade, a mesma coisa. É DNA associado às histonas. Porém, em momentos de ciclo de vida diferentes. A cromatina é simplesmente quando a célula não está em divisão celular. Quando a célula vai entrar em divisão celular, a gente passa a chamar de cromossomo. E um cromossomo é constituído de uma única cromátide. Quando ocorre a duplicação do DNA, esse cromossomo terá duas cromátides. E após o processo de divisão, a gente tem a separação dessas cromátides, que voltam a se chamar de cromossomos. Beleza? Bom, vamos para a intérfase então. Ou interfase, como queiram. Essa fase de preparação antecede toda e qualquer divisão celular. Então, tanto a mitose como a meiose. E ela vai ter 3 etapas, 3 intervalos, que a gente vai chamar de G1, S e G2. G1 vem de gap, gap é intervalo, então intervalo 1, fase S, e o intervalo 2. No intervalo 1, é um intervalo que vai ter intensa atividade metabólica, onde a gente vai ter muita transcrição, muita tradução. Essa célula começa a acumular água, ela começa a inchar, começa a crescer durante esse período. Intensa atividade metabólica. Em seguida, ela vai passar para a fase S,
Na fase S, ocorre a duplicação do DNA e a duplicação dos centríolos também, que vão ser importantes no processo de divisão celular. E na fase G2, na G2, nós vamos ter um sistema de controle de qualidade. Tá? Vai verificar se o DNA duplicou certinho, se não tem nenhuma fita arrebentada, se os centríolos estão duplicados, se tem material suficiente para ser dividido entre as células filhas, tudo isso na G2. Se tudo estiver ok, aí começa a divisão celular, tanto que pode ser uma mitose como pode ser uma meiose nesse processo. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa que costuma ser bem cobrada nos vestibulares da vida. Tá? Olha só que interessante. Na G1, eu comentei que é uma fase de intensa atividade metabólica, muita transcrição, muita tradução. Ok, só que prestem atenção na relação do número de cromossomos e de cromátides. Nas células humanas, a gente sabe que uma célula somática ela é diploide, 2N, e nós vamos ter 46 cromossomos, ou 23 pares. Um par vem da mãe, outro par vem do pai. Somos 2, dá 46. Beleza. Isso significa que nós temos 46 cromossomos e cada um desses cromossomos é constituído por 46 cromátides. Tá? Então, na G1, tá? Nesse processo aqui da G1, eu tenho 46 cromossomos e 46 cromátides. Ocorre a duplicação do DNA na fase S. E aí chegamos na G2. Só que olha o detalhe da G2. Na G2, cada cromossomo está duplicado. E cada cromátide está unida por uma estrutura denominada de centrômero, tá? Que mantém elas unidas. Ou seja, aqui na G2, eu continuo tendo uma célula com 46 cromossomos, porém, eu vou ter cada cromossomo com 2 cromátides irmãs. Então, eu vou multiplicar por 2 esse número de cromátides. Então, eu vou ter aqui 92 cromátides, porque o material genético está duplicado. Certinho? Entenderam a ideia? Na G1, 46 cromossomos, 46 cromátides. Na G2, como já passou pela fase de duplicação, continuam com 46 cromossomos, só que cada um deles tem 2 cromátides, então eu tenho 92 cromátides, o dobro de material genético nesse aspecto. Se eu tivesse um organismo vivo que o número diploide fosse 8, na G1 ele teria 8 cromossomos, com 8 cromátides, na G2 ele teria 8 cromossomos, mas com 16 cromátides. Foi? Bom, e tem essa última fase aqui, ó, em destaque, a G0, né, que é justamente uma fase naquelas células que não sofrem divisão celular ou raramente sofrem divisão celular. Então, na G0 é quando a célula não recebeu nenhum tipo de sinalização para fazer divisão celular. Pode ser tanto mitose como meiose, tá bom? Aí ela se mantém em G0. Os neurônios, raramente eles sofrem mitose, então eles permanecem em G0 na maior parte da vida deles. Então, tá aí. Células sem sinalização para divisão, ela permanece em G0. Vamos falar da mitose. A mitose é uma divisão equacional, gente. Quando eu digo que é uma divisão equacional, isso significa o quê? Se eu tenho uma célula 2N igual a 46, ao final de uma mitose, eu terei duas células 2N igual a 46. Nesse processo. Então, não há modificação no conjunto de cromossomos e nem na qualidade desses cromossomos. Se eu tenho uma célula N igual a 12, ao final de uma mitose, eu terei duas células, cada uma com N igual a 12, mantendo o número de cromossomos. Se eu tenho uma célula 3N igual a, deixa eu pensar aqui, 24, ao final desse processo, eu terei duas células 3N igual a 24. Vejam que mantém a quantidade e a qualidade do material genético durante a mitose. Então, mitose de uma única célula, eu tenho duas células exatamente iguais aqui, certo? Bom, a mitose ela é dividida em fases. Claro, toda divisão celular, conforme eu comentei,
é antecedida da intérfase. Então, antes de começar a mitose, tem a G1, S e G2. Passou a G2, está tudo certinho, começa a divisão celular. E a mitose é dividida nas fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase. E quais são as características que a gente vai encontrar aqui? Na prófase, ocorre a condensação dos cromossomos, então eles começam a ficar cada vez mais empacotados. Os centríolos, eles vão estar duplicados já, porque eles duplicam lá na fase S, e migram para polos opostos da célula. E a carioteca e o nucleolo desaparecem durante a prófase. Em seguida, esses cromossomos eles são alinhados bem no meio da célula, na placa equatorial ou fuso metafásico. Esse alinhamento ele é organizado através dos microtúbulos que são produzidos, que são organizados a partir dos centríolos, do centrosomo ali que está alinhado em cada um dos polos da célula. Verifiquem aqui, na imagem, os dois centríolos, os centrosomos, que vão ficar em polos opostos. E esses filamentos, justamente são os filamentos de microtúbulos, eles ficam associados aos centrômeros desses cromossomos e organizam esses cromossomos na placa equatorial, no fuso metafásico. Em seguida, o que vai acontecer? Ocorre o encurtamento dos fusos mitóticos, puxando cada uma das cromátides irmãs para os polos opostos. Então, ocorre a duplicação dos centrômeros e separação dessas cromátides irmãs nessa região. Vai cada um para um polo. Então, a gente vai estar aí na anáfase. Muito importante lembrar que na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs. Em seguida, a gente vai para a telófase. E o que acontece na telófase? Telófase é justamente o inverso da prófase. Reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, descondensam os cromossomos. E nesse processo já começa a ocorrer a citocinese, que nada mais é do que a separação da membrana plasmática para a gente gerar duas células divididas, separadinhas durante esse processo. Bom, sobre a citocinese, cabe fazer um parêntese aqui importante. A citocinese é esse processo de separação da membrana plasmática das duas células, para formar duas células. Só que existem diferenças entre a citocinese vegetal e a citocinese animal. Como nas células vegetais existe a parede celular de celulose, essa citocinese vegetal não tem como ser feita de fora para dentro. Não tem como estrangular a parede celular de celulose, ela é muito rígida. Então, no caso da citocinese vegetal, ela vai ocorrer de dentro para fora. A gente vai dizer que é uma citocinese centrífuga, através da geração de pequenas bolsas, denominadas de fragmoplastas, oriundos do complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi vai gerar esses fragmoplastas e eles já vão começar a depositar ali o que vai ser a nova parede celular, separando as duas células filhas. Já nas células animais, a gente tem um estrangulamento da membrana plasmática promovido pelo citoesqueleto, mais especificamente pelos microfilamentos de actina e miosina. Então, eles estrangulam a membrana plasmática e ela separa as duas células. Então, nesse caso, é de fora para dentro, então a gente vai chamar de citocinese centrípeta. E um último detalhe bem interessante. A maioria das células vegetais não possuem centríolos. Então, a sua divisão celular pode ser classificada como acêntrica ou anastral, porque não há centríolos nesse processo. Mas tem os microtúbulos, tudo isso aí, os microtúbulos se associando aos centrômeros, puxando as cromátides irmãs para os polos opostos na anáfase, tudo isso ocorre. Só não tem os centríolos, não tem o centrosomo ali. Beleza? Bom, meiose, outra divisão bem importante. A meiose já é uma divisão reducional. E o que acontece na meiose? Na meiose, se eu tenho uma célula 2N igual a 46, ao final da meiose, eu vou ter 4 células, só que elas vão ter metade do conteúdo dos cromossomos. Então, elas vão ser 4 células N igual a 23. Lembrando que 2N tem um nome, A gente chama 2N de célula diploide. Enquanto que células N, a gente diz que são células
haploides, tá? Nesse processo, as células diploides e células haploides. Então vejam que ela é reducional. Então meiose, olha ali, ó, divide ao meio. Se eu tenho uma célula 2N igual a 64, ao final da meiose terei 4 células N igual a metade de 64, 32 nesse processo. Se eu tenho uma célula 2N igual a 8, ao final da meiose, terei 4 células N igual a 4. Certo, gente? Não esqueçam disso, isso é bem importante lembrar. Meiose divide ao meio o conjunto de cromossomos. Bom, dito isso, a meiose é uma divisão, então, que a gente já percebe que ela é especial, porque o material genético ele não vai permanecer intacto, vai ser reduzido à metade. E a meiose ela é utilizada de diferentes formas de acordo com o organismo. Nos animais, a meiose ela é utilizada para a formação dos gametas, dos espermatozoides e dos óvulos. Já nos vegetais, a meiose é espórica, ou seja, ela na verdade serve para formar os esporos. Os gametas nos vegetais são produzidos por mitose, porque a fase do gametófito é a fase haploide. E aqui vai um outro recado importante. Células haploides não fazem meiose, tá bom? Não esquece dessa. Células haploides não fazem meiose. Células diploide fazem? Fazem. Triploide? Faz. Tetraploide? Faz. Só células haploides que não conseguem fazer meiose, certo? Bom, a meiose, para ter esse processo de redução, ela é uma divisão que vai ter duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. E como a gente pode observar nesse gráfico, na meiose 1, a gente já tem a redução do conjunto de cromossomos. Então, a gente já gera células N. Porém, tem um detalhe interessante que a gente vai ver. Ao final da meiose 1, a gente separa os cromossomos, só que esses cromossomos, ao serem separados, eles ainda têm as cromátides duplicadas. Então, eu preciso separar essas cromátides duplicadas. Para isso, serve a meiose 2. Tá? Vejo que continua sendo N aqui na meiose 2, só que daí eu separei aquelas cromátides duplicadas. Eu reduzo, verifiquem que eu reduzo a metade a quantidade de DNA dentro dessas células. E existem duas fases muito importantes da gente levar no coração aqui na meiose, que eu vou antecipar porque está aqui no gráfico. Na fase 1, a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. E é justamente isso que faz com que uma célula 2N passe a ser uma célula N. E no final, então, na fase 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Separando essas cromátides irmãs, aquele material que estava duplicado, agora passa a ter somente uma cópia em cada uma das células. Tá? Tanto é que a gente diz que a meiose 1 ela é uma meiose reducional. Tá? Reducional. E a meiose número 2 é uma meiose equacional. Tá? Serve para equacionar a quantidade de DNA dentro da célula. Bom, vamos conhecer um pouquinho então da meiose. O que é importante da meiose? A meiose também tem as fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. Igual a mitose, os nomes são parecidos, mas as condições que ocorrem são diferentes. Como a meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2, a gente vai denominar essas fases de acordo com a etapa. Então, a prófase da meiose 1 a gente vai chamar de prófase 1. Aí a gente vai ter a metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. É extremamente importante vocês colocarem essa denominação, número 1 e número 2, porque isso vai indicar justamente qual meiose que está se falando. Na meiose 1, ocorre um evento muito interessante e muito importante na prófase 1. A prófase 1 é subdividida em etapas, denominadas de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Eu não vou me aprofundar aqui na revisão nessas subetapas, mas, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais delas, deixa aí nos comentários, tá? Fala aí nos comentários que daí eu preparo uma aula só para falar de meiose e fazer, né, uma apresentação aí mais detida nessas subfases da prófase 1. Bom, voltando para a prófase 1, o que acontece? Na subfase denominada de paquíteno,
ocorre um evento denominado de permutação ou crossing over, que é a troca de pedaços de cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. Tá? Então, os cromossomos do pai e da mãe, eles pareiam, tá? E trocam pedacinhos ali. Isso gera variabilidade. É muito importante para gerar variabilidade. Então, a permutação ou crossing over, que só tem na meiose, e para ser bem específico, só ocorre na prófase 1, tá? Vai ocorrer na subfase denominada de paquíteno e gera variabilidade. Outro ponto bem importante da gente lembrar da meiose 1 é a anáfase 1. Porque é na anáfase 1 que a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. E isso faz com que a gente tenha a redução do conjunto de cromossomos. Tu separa o cromossomo que vem do pai do cromossomo que vem da mãe. Então vai cada um para o seu canto, vai cada um para uma célula. Então tu diminui o conjunto. Então de células diploides a gente passa a ter células haploides. Vejam aqui na imagem, ó, a gente tem uma célula com 2 cromossomos, tá? E aí ocorre a duplicação do DNA, então continua sendo 2 cromossomos, mas com 4 cromátides. Em seguida vai ocorrer a meiose 1. Na meiose 1, tá? Ao final da meiose 1, eu tenho 2 células haploides, com metade do conjunto de cromossomos. Vejam aqui nessa representação, olha ali, o pedacinho do cromossomo vermelho está aqui no azul e um pedacinho do cromossomo azul está aqui no vermelho. Então é um sinal de que houve o processo de crossing over ou permutação. Em seguida, como esses cromossomos estão com as cromátides duplicadas, há necessidade da meiose 2. E a meiose 2, ela é muito similar à mitose, tá? Só que daí a gente coloca o número 2 do lado. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Vou destacar aqui a anáfase 2. Essa anáfase é bem importante porque é nessa anáfase que a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então vejam, eu tenho aqui 4 células ao final da meiose, todas elas somente com um conjunto de cromossomos, então elas são haploides. E elas são todas diferentes geneticamente uma das outras, gerando variabilidade. Tá? Essa variabilidade é algo muito característico do processo de meiose. Beleza, gente? Bom, vamos colocar em prática esses conhecimentos? Então, acompanha comigo. Primeira questão. URGS 2015. Assinale com um V de verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo referentes aos constituintes do núcleo celular. A carioteca é uma membrana lipoproteica dupla presente durante as mitoses. Vamos lá, vamos por partes. A carioteca é uma membrana lipoproteica? Sim. Ela é dupla? Sim, eu comentei que até a parte externa, né, ela é associada ao retículo endoplasmático rugoso. E ele diz que está presente durante as mitoses. Não, ela desaparece durante a mitose. Desaparece em que momento? Na prófase. Então essa aqui é falsa. Os nucleolos, corpúsculos ricos de RNA ribossômico. Sim, eu falei que o nucleolo, né, lá no início da nossa aula, né, os nucleolos são o local de síntese dos ribossomos. O ribossomo é feito de RNA ribossomal. Então, são observados na intérfase ou na interfase. Sim, o nucleolo ainda está presente na interfase. Os nucleolos vão desaparecer na prófase, tá bom? Então, aqui está verdadeiro. Os cromossomos condensados na fase inicial da mitose são constituídos por 2 cromátides. Opa, sim, perfeitamente, porque na interfase a gente tem o G1, S e G2. Na fase S ocorre a duplicação do DNA, a replicação do DNA. Logo, cada cromossomo que tinha uma cromátide passa a ter 2 cromátides. Então, tá correta essa aqui. E a última, cromossomos homólogos, são os que apresentam seus genes com alelos idênticos. Não é essa a definição de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são cromossomos que possuem os mesmos genes,
os mesmos genes, né, em seus respectivos locos, ou seja, compartilham locos alélicos. Então, no cromossomo número 1, que vem do pai, né, eu tenho, né, o cromossomo número 1 que vem da mãe. E por que eles são homólogos? Porque ao longo desse cromossomo, né, a gente tem os locais dos genes, que a gente chama de locos, e eles são iguais. Só que isso não significa que as versões dos genes desses locos sejam idênticas. Vamos ilustrar aqui. Acho legal ilustrar, né? Então, olha só. Vou desenhar esse cromossomo aqui e esse outro cromossomo aqui. Digamos que esse aqui veio do pai e esse aqui veio da mãe. E eu digo para vocês que nessa altura aqui eu tenho um locus do gene A. É o local do gene A. Só que lembra lá em genética que eu posso ter alelos diferentes. Eu posso ter um alelo dominante e no outro eu posso ter um alelo recessivo. Então eles podem ter alelos diferentes no mesmo locus gênico, tá? Nesse processo. Foi para o coração? Então essa aqui é falsa, então falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Nós temos resposta correta, letra C. Número 2, URGS 2016. URGS adora, né? Os vestibulares da vida adoram colocar esquemas de divisão celular e pedir para a gente identificar qual fase que a gente está observando. Então vamos lá, sem olhar para as alternativas. Nessa etapa número 1, o que a gente observa? Olha ali, ó, ainda tem a carioteca. Tá? Então a carioteca está presente. Carioteca. Tá? Está presente. A gente já vê aqui que ele está falando que é meiose, tá? É uma meiose. Então tem carioteca presente. Vejam que a gente tem aqui, ó, os centríolos, né, migrando para os polos opostos. E eu tenho um detalhe interessante nessa imagem, né? Prestem bem atenção, tá, a esses cromossomos pareados e vejam que uma perninha de uma cromátide se sobrepõe na outra, ó. Tá uma indo para cima da outra. Isso aqui é o sinal de que está ocorrendo aqui o processo de permutação ou crossing over. Então, essa etapa número 1 aqui é justamente a prófase 1. Tá? Essa é a prófase 1. Mas tem a prófase 2. Detalhe, na prófase 2 não ocorre a permutação. Permutação ou crossing over é exclusivo da prófase 1, tá bom? Então, identificamos o número 1. Vamos para o número 2 aqui. Olha o que está acontecendo. Está separando os cromossomos homólogos. Está indo cada um dos cromossomos para um canto, tá? Aqui durante a divisão. Então, essa aqui é a anáfase 1. Tá, Sônia, mas podia ser a anáfase 2. Por que não é a anáfase 2? Não é a anáfase 2 porque observem que esses cromossomos eles estão com as cromátides duplicadas. Isso é um sinal de que essa é a fase denominada de anáfase 1, em que ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Separação dos cromossomos homólogos. E por fim, fase 3, os cromossomos todos alinhados aqui no meio. Então, fuso metafásico, então isso aqui, número 3, é uma metáfase. Tá? É uma metáfase. Mas será que é uma metáfase 1 ou metáfase 2? Tem como descobrir? Tem. É a metáfase 2 aqui nessa etapa. Como é que eu sei? Porque vejo que não existe mais cromossomos homólogos pareados. Tá? Eles já foram separados. Então, vejo que estão os cromossomos alinhados aqui e logo em seguida... Quando essas fibras, né, do fuso mitótico começarem a puxar esses cromossomos, vai separar quem? Vai separar as cromátides irmãs. Então, isso aqui a gente tem, né, a metáfase 2, que depois é seguida da anáfase 2, que é a separação das cromátides irmãs. Então, resposta correta, número 1, prófase 1, número 2, anáfase 1 e número 3, metáfase 2, letra E. E mais uma, aqui 2011 para a gente fechar a conta aqui. Coluna da esquerda abaixo apresenta diferentes fases da meiose. Veja que a gente está falando de meiose, a URGS gosta de falar de meiose, né? A da direita, fontes de variabilidade genética de duas dessas fases. Então, a gente tem a permutação e a segregação independente de homólogos, dos cromossomos homólogos, tá? Então, vamos associar.
Permutação, onde é que ocorre? A gente acabou de ver na questão anterior ali, ó. Permutação ocorre na prófase. Então aqui a gente já coloca prófase 1, né? Para ser bem específico. Então prófase 1, então aqui é o número 1. E segregação independente dos homólogos. Onde é que a gente separa os cromossomos homólogos? A gente separa na anáfase 1. Então a gente tem aqui, ó, número 2. Então, sequência correta é 1 e 2. Resposta correta, letra A. Show de bola, né? Galera, então fechamos aqui a nossa revisão de divisão celular e núcleo celular. Eu deixo aqui aquele forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima.